sou o Márcio Filho e estou aqui para apresentar o nosso site da Kazé para professores. Então a nossa caixa de soluções educacionais, como você viu agora há pouco, traz para a gente a possibilidade do aluno entrar para jogar. E enquanto ele joga, a gente captura dados. Esse é o nosso alvo, conseguir fazer com que a gente tenha informações, interação e engajamento dos alunos em direção aos conteúdos didáticos e pedagógicos. Bom, no site do professor, ele vai ter essas informações, portanto, que foram capturadas ao longo da estadia, ao longo do uso do aluno dentro do nosso site, né? Então, vamos lá. Na verdade, ao entrar no site, esse professor vai ter acesso aos seus maiores pontuadores dentro de cada matéria dele, algumas estatísticas importantes, né? As redes que ele está vinculado, o colégio, quantas matérias ele ministra, quantos alunos estão nas turmas que ele faz parte, enfim, alguns dados mais gerais, os maiores pontuadores dentro de cada matéria que ele ministra, para que esses pontuadores possam ser referências, né? Possam de repente até serem reconhecidos por ele de alguma maneira, enfim, ele possa fazer ali uma vinculação do processo. Ele também consegue visualizar como é que anda a percepção e a atuação das perguntas que ele gerou, das matérias, né, que ele dá aula, quantas perguntas foram respondidas, né, está aqui no total, quantas perguntas foram respondidas das matérias que ele dá aula pelos alunos a quem ele ministra, né, total de perguntas inseridas, total de perguntas respondidas, qual é a taxa média de acerto, de erro e de pulo dessas perguntas dentro da plataforma. Você que está acompanhando esse vídeo, espero que tenha visto, né, o vídeo anterior. E aí a gente pode aqui, por exemplo, também dar a oportunidade do professor gerar as suas próprias perguntas para que apareçam dentro do site, né, para que apareçam dentro dos jogos. Então ele aqui tem à disposição dele, né, uma área para criação de perguntas, onde ele tem total liberdade de gerar, e obviamente a direção da escola pode fazer ela mesma a inserção, ou pode passar para a gente um bloco de perguntas para que nós façamos a inserção, mas a gente também dá liberdade ao professor de criar a pergunta, construindo o seu enunciado, inserindo imagens no seu enunciado. A pergunta, né, pode ter imagem, as alternativas das perguntas podem carregar imagem junto, né, para que você possa ter ali construções imagéticas, de fato, que está sendo percebido, sempre 4 alternativas. Ele pode apontar quando é a data de início e de fim da aparição dessas perguntas. Então, essa pergunta tem que aparecer somente no primeiro trimestre ou no segundo trimestre do curso, né? Então, ele pode fazer esse data de início e fim da aparição das perguntas e, claro, vinculá-las à série que ele dê aula, à matéria que ele ministre, ao conteúdo dentro dessa matéria, né? E, claro, vai vincular sempre ao sistema de ensino ao qual ele faça parte. Bom, isso vai aparecer imediatamente para os alunos, né? Os alunos que estão dentro desse filtro, né, da onde foi inserida a pergunta. E o professor pode, obviamente, visualizar aqui, a partir de filtragens de data, com data de início e data fim, como é que anda cada um dos alunos individualmente dentro de uma turma, ou mesmo a turma inteira, ou mesmo o colégio inteiro, ou mesmo toda a rede, né, para a equipe gestora, a posição por matérias, enfim. Eu vou aqui selecionar essa turma de 7º ano, a qual eu estou vinculado, né? Eu já vejo aqui imediatamente o meu ranking de pontuação Kazé, aqui não está separado por matéria, aqui a pontuação de todas as matérias somadas, e eu vejo quem são os alunos que estão com a maior pontuação disponível, né? E eu posso entrar no aluno em específico para poder visualizar o relatório deste aluno, né? Então aparece a foto dele, todos os dados do que ele está vinculado, quais foram os games, né, que esse aluno mais jogou, quantas partidas, o tempo médio que esse aluno passou em cada uma dessas partidas, né, desses jogos. E aqui embaixo a visualização das matérias que estão vinculadas a este aluno, que eu, professor, ministro, né, para eu poder saber como é que vai o desempenho desse aluno. Então, por exemplo, quando eu clico aqui em geografia, imediatamente aqui embaixo, né, mudam os dados para poder me dizer como é que vão as respostas desse aluno à geografia. Se eu apertar em ciências, vai mostrar de ciências, e assim para cada uma das matérias, tá? Então vamos aqui em ciências que tem variedade, né? Português, geografia, vamos de ciências. Então cliquei em ciências, quando eu desço aqui, ele vai me dizer para cada conteúdo dentro desta matéria, como é que foi esse aluno. Então, por exemplo, para ciências no 7º ano, para esse aluno que está aqui em resposta, né? Que esse aluno teste, né? O aluno do 7º ano, como é que ele foi? No conteúdo Mecanismos da Evolução,
o caráter conflituoso e particular do conhecimento científico, esse aluno respondeu a uma pergunta e todas as perguntas que ele respondeu errado. Essa única pergunta que ele respondeu foi errado, né? E qual foi essa pergunta que ele respondeu errado? Ou qual foi a pergunta que ele mais respondeu errado, né? Porque é isso que aparece aqui. Claro que aqui está com uma única pergunta. Então, a pergunta que fala sobre as mutações genéticas, né? Ela vai listando aqui e ele pode fazer o professor pode fazer essa interação tanto no nível do aluno quanto no nível do colégio inteiro, se for o caso, né? De todas as turmas de um colégio que são de determinado ano. Toda essa filtragem é possível e isso direciona o professor, né, porque ele está realizando. É claro que, né, isso pode ser acessado diretamente aqui pelo professor, né, no momento que ele quiser, no dia que ele quiser, na hora que ele quiser. Isso está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como também pode a gente enviar um relatório para cada professor, um relatório para cada coordenador, para a direção da escola, compilando os dados a cada período. Olha, eu quero a cada 15 dias, a cada uma semana, eu quero saber como é que está indo os alunos, né? Como estão indo os alunos, como está indo um aluno específico dentro dessa visão geral. E aqui eu fiz agora um compilado de todos os alunos dessa turma, né? Então, quando eu penso em ciências, eles responderam a 12 perguntas, fazendo a vista aqui os somatórios. Então, por exemplo, em matemática, responderam a 13 perguntas, 46,15%, né, por cento de erro, 15,38% de acerto e 38,46% de pulo, o que aponta aqui uma insegurança muito grande, né, sobre o conteúdo que está colocado. Ele vai dizendo, equação do primeiro grau, né, 7º ano, olha, 2/3 de erro e 1/3 de pulo. Qual é a pergunta que eles mais erraram? Né? É esta aqui. Pergunta que eles mais pularam é esta. Então isso vai demonstrando para a gente, vai alimentando o professor, né, para ele poder saber quais são as principais dúvidas dos alunos e direcionar de fato, né, dirigir aí o seu conhecimento. Bom, isso dá para a gente a visão geral sobre como é que funciona o site para professores da Casé.